Boa noite a todos. Sabe que é bom dar boa noite assim de Deus encarnado falar? Embora a gente não tenha mediunidade de vivência, nem audiência, né? Um pouquinho de premonição e existe tem alguma coisa. Mas assim, a gente realmente dá boa noite para esse pessoal porque o pessoal vai sair, trabalhou o dia todo, está cansado. Nós ficamos muito gratificados de aceitarem o nosso convite, principalmente o nosso irmão e o convite, né? Era do nosso Bruno Godinho. Aí diz ele para mim, pode ser papai? Deve, né? Mas já está encomendado para o mês que vem. Então nós estamos muito satisfeitos, nós vamos ter aceitado o convite, estamos muito felizes de vocês virem a nós. Vocês veem que muitos hoje têm trabalho em suas casas, mas abriu uma exceção. A exceção não pode virar regra, mas de vez em quando a gente tem que aproveitar e não dá para perder, na verdade? Principalmente um tema que a gente escolheu a dedo, porque hoje nós conversávamos um pouquinho antes, os espíritos estão sentando. Não tem mais espíritas em certos centros de espíritos. Depois do Covid parece que acabou. Será que eles desencarnaram? Pode ser, na verdade. De repente, quem sabe, eles partiram para a parte espiritual. Mas não. Muitos nós vemos aí pela rua, passeando, brincando, conversam conosco. Alguns, né, talvez tenham trocado de religião, outros preferiram ficar em casa. Mas nós temos o dever de abraçar a todos. Se tocou, é porque não era assim. Mas há quem faça isso, e há que nós temos que respeitar também as escolhas de todos, não é? Como dizem, né? Cada um está onde tem que estar, como disse o Xavier. Mas agora eu queria pedir assim aos irmãos, nós possamos assim fechar os nossos olhos, que cada um possa levar os seus pensamentos a Deus, a Jesus, da maneira que sente em seu coração. Mestre amado Jesus, esse instante tão sublime, queremos é só te agradecer por mais uma quinta-feira no caminho de nossas vidas, nos proporcionar ensinamentos abençoados e maravilhosos. Temos à nossa frente irmãos, sabem muito, irmãos vivos e irmãos da espiritualidade, encarregados desse trabalho, encarregados sermos espíritas das nações, do nosso planeta. Nós possamos assim dar as mãos de pensamento e em agradecimento ao nosso Criador por nos permitir nos encontrarmos reunidos para esse maravilhoso aprendizado. Sim, pedimos a permissão divina para a cultura dos ensinamentos da luz de Deus. Que assim seja. E o nosso irmão Jorge Godinho, presidente da Federação Espírita Brasileira, possa se dirigir aqui à frente e a palavra é sua. Queridas amigas, queridos amigos, irmãs e irmãos de Deus, os nossos cumprimentos com votos de muita paz. Eu gostaria apenas de saber se os que estão no final do ouvem ou se vão terá mais a voz. Os ouvem? O evangelista Mateus, no capítulo 24 do seu Evangelho, que é denominado o Sermão Profético, ele nos diz que Jesus estava saindo do templo. E naquele momento os discípulos estavam se encontrando com ele. E desejavam mostrar-lhe a beleza, a exuberância daquele templo. E Jesus aproveita a oportunidade para dizer-lhes que, em verdade, não ficaria pedra sobre pedra, e que tudo seria
Eles então, diante desta afirmativa de Jesus, aguardaram um momento propício para, quando estivesse a sós, pudesse questionar um pouco mais. E isso aconteceu no Monte das Oliveiras. Quando Jesus estava com os discípulos, eles aproveitavam naquele instante e fez a seguinte pergunta a Jesus: Mestre, como é que isto acontecerá? Dá-nos o sinal da tua volta, da tua vinda, e também sobre o fim do mundo. Foram 3 solicitações feitas por eles para que Jesus pudesse falar-lhes sobre aquela informação que não ficaria pedra sobre pedra. Jesus então aproveita para dizer-lhe na sua presciência o que viria, o advir. E nós encontramos neste capítulo 24 tudo que desde aquela época até os dias de hoje Jesus anunciou, porque ele falou que o seu nome seria utilizado em vão, haveria os falsos profetas, falou-nos de que haveria guerras, terremotos, maremotos, de que haveria guerra entre nações, conflitos familiares. Tudo isto que a história veio registrar e que hoje nós estamos conscientemente protagonizando no momento em que já foi anunciado por Jesus. Vieram depois outras informações, mas todas elas coerentes com este capítulo 24, que é conhecido como sendo o sermão profético de Jesus. A doutrina espírita, nós afirmamos que é o outro consolador que ele prometeu. E é um outro consolador porque a doutrina espírita não traz nada diferente do que Jesus nos trouxe. Ela nos fala de uma maneira mais lógica, clara, uma linguagem atual, respaldado pelas informações que as ciências conhecidas pelos homens possibilitam o melhor entendimento das alegorias, das parábolas, das informações que Jesus nos trouxe, mas sobretudo do seu testemunho. Nós lembramos de Jesus pelo seu testemunho, porque tudo que ele disse, ele fez. Não deixou nada para que os seus seguidores pudessem dizer: isso ele não fez. Não deixou uma brecha sequer. Tanto que naquele momento da última ceia, quando ele preparava os discípulos para o futuro que eles iriam enfrentar, os desafios, ele diz assim: vamos, porque tinha acabado a última ceia, tinha acabado as orientações, as informações. Depois da saída de Judas, é que ele fala para eles, inclusive traz um novo mandamento naquele instante. Mas ele diz assim: falta o sacrifício, que é justamente o que ele passaria nos momentos seguintes, para que ninguém pudesse dizer que segui-lo poderia ser sem sacrifício. Mas ele deveria dar um outro testemunho, que foi o último, porque ele prometia um reino e prometeu que não é deste mundo, falou da imortalidade, e ele veio depois ter várias aparições para justamente testemunhar que somos imortais. E o Espiritismo vem, nos dias de hoje, trazer estas informações para o nosso entendimento. E o codificador, quando ele classifica os espíritas, ele veio dizer que tem 4 tipos de espírita. Tem aquele que, diante dos fenômenos mediúnicos que se apresentam,
no laboratório que o Espiritismo utiliza-se para, como ciência, desvendar a comunicação com o mundo espiritual, esta lei divina da relação que existe entre ambos os planos da vida. E estas pessoas pesquisam, catalogam, fazem livros, mas se limitam a este aspecto. São os espíritas pesquisadores. Ele depois vem nos dizer que há os espíritas imperfeitos. São as pessoas que, diante da doutrina espírita, observam-na, estudam-na, verificam ser uma ciência maravilhosa, uma filosofia das melhores que responde a muitos questionamentos, aspectos éticos, morais, que têm consequências religiosas, mas se limitam a isto, ao conhecimento apenas. Ele vem dizer também que os espíritas exaltados, que estes prestam mais desserviço do que serviço à doutrina espírita. Porque, diante da informação, não tem um bom senso preciso de realizarem uma meditação a respeito daquilo que estão recebendo como informação, para poder, inclusive, passar à frente, diante de uma análise mais acurada, para não passar algo que não seja necessário passar, ou que não seja uma verdade, que traga uma utilidade àqueles que ouvem. E eles prestam muito mais desserviço justamente por isso. Quando falo deste aspecto e deste espírito, eu gosto de citar um exemplo. Se alguém já ouviu, peço excusas por estar repetindo. É um exemplo de que duas senhoras numa casa espírita, após uma reunião mediúnica, elas estavam confabulando, alegres, ditosas, e uma delas fala para a outra que naquela noite Sócrates havia se comunicado e passou um espírita que ia exaltar. Ele ouviu aquilo e ele também ficou exitoso e já saiu dali alegre porque a casa que ele frequenta, Sócrates havia se comunicado. E ele não teve tempo de falar com ninguém, foi para casa, e em casa, as primeiras coisas que ele compartilhou com a esposa foi justamente dizendo de que Sócrates havia comunicado. E na primeira oportunidade do WhatsApp, no grupo, ele já passou a mensagem. Passa-se um tempo, ele com esta ideia e depois vem verificar que Sócrates realmente havia se comunicado na reunião. Mas Sócrates era o filho de uma daquelas senhoras cujo nome era do filósofo. Mas o estrago que ele fez nas pessoas para desfazer aquela informação não se consegue mais. Porque na comunicação se aprende que quando um marketing, uma informação, ela é colocada a público, 100 pessoas ouvem. Mas se houve algum erro e precisa consertar, e depois pega aquela mensagem de conserto à informação errada e coloca-se para que as pessoas tomem conhecimento, com certeza, aquelas 100 primeiras pessoas, nem todas vão ouvir o acerto da informação. Mas novas pessoas, porque talvez daquelas 100, 50, 70, 80, 99, mas as 100 com certeza não ouvirão aquela resposta. Irão ouvir. E naturalmente vai despertar algo novo. O que é isso aqui? E aí começa a haver uma proliferação de uma informação que é muito mais danosa do que aquela inicialmente errônea ou errada que foi comunicada. Então é por isso que o espírita exaltado, ele presta muito mais de serviço, porque ele não analisa aquilo que ouve e aquilo que passa para os nossos irmãos emantados, podendo levar informações que podem trazer àqueles que ouvem danos morais aos quais ele será responsável.
E ele classifica, por último, os espíritas verdadeiros ou espíritas cristãos. Estes, sim, conhecem a literatura espírita, entendem que é uma ciência das melhores, que se utiliza de recursos diferentes da ciência comum como nós conhecemos, porque ela trata de algo que é diferente da matéria. Podemos dizer assim, entre aspas, que a matéria-prima que ela trata não está submetida às condições normais de temperatura e pressão, porque ela trata do espírito, e o espírito tem vontade. Ele não está submetido a estas condições normais de temperatura e pressão que a matéria conhecida hoje como energia condensada, ela está submetida naquelas condições em qualquer lugar. E se as condições forem as mesmas, o resultado será o mesmo. Mas o espírito não. O espírito, ele tem vontade. O espírito, ele não está submetido à vontade do outro. E, naturalmente, ele se apresenta como deseja, quando quer, quando pode, e diz o que acha conveniente, dependendo da sua evolução espiritual. Cabe a um outro espírito que ouve ou que vê também fazer as análises daquilo que está vendo ou ouvindo para passar à frente uma informação que seja realmente algo que venha trazer ao outro irmão de humanidade, ao outro ser, alguma coisa construtiva. É por isso que o codificador utilizou-se de uma metodologia para que o arcabouço filosófico contido no Livro dos Espíritos fossem, ali sim, informações seguras, porque ele se utilizou de uma metodologia que é a universalidade do ensino, onde mais de 1000 médiuns foram utilizados nas diversas partes do mundo para ele identificar, e aquela mesma pergunta, respondida em locais diferentes, por médiuns diferentes, se elas tinham alguma coisa em comum. E destas respostas é que ele, se utilizando do laboratório que foi a revista espírita, ele dali retirou a síntese que hoje está à disposição da humanidade, que é o Livro dos Espíritos, decodificado após em 4 ou 8 outras obras, retiradas das suas 4 partes, que nós conhecemos e chamamos da codificação espírita. Lembrando que, na realidade, nós estamos falando de um todo, que é o Livro dos Espíritos, que ele foi decodificado, segmentado em suas partes, com explicações mais amplas do que aquela que sinteticamente está ou estão nas 4 partes. Então, o espírita verdadeiro, ou o espírita cristão, quem quer ser aqui o espírito exaltado? Eu acho que ninguém. Quem quer ser o espírita somente pesquisador? Eu também acho que ninguém. Quem quer ser o espírito perfeito? Também ninguém. Nós queremos ser o espírita verdadeiro, o cristão que pode pesquisar. Mas ele não se limita à pesquisa, ele pratica o conhecimento que ele já adquiriu. Então nós, como espíritas cristãos ou verdadeiros, antes deste momento dito pandêmico, nós nos classificamos em uma destas 4. Os desígnios divinos são sábios e perfeitos. Nós não tivemos a primeira e última pandemia como sendo antes. Inúmeras outras houveram. Muitos de nós, talvez, naquelas outras pandemias, podemos ter sido objetos dela e voltado à verdadeira pátria como sendo um objeto, um instrumento
das pandemias, onde algumas delas couberam no passado. Foram inúmeras. Quem lê o livro Renúncia vai lembrar-se daquela que houve no século XVII, se não me engano, 1663, aonde dizimou uma grande quantidade de pessoas na Europa, onde Alcíone, na sua própria família, que foi objeto, e ela mesma, da própria pandemia, mas que conseguiu sobreviver, nós vamos encontrar os seus familiares envolvidos nesta questão. Então não foi a primeira, nem será a última. Diz-nos os benfeitores espirituais, através de uma obra recente de Divaldo Franco, por Manuel Filomeno de Miranda, que também deve ser do conhecimento de todos, no rumo da regeneração. Eu apenas vou lembrar aqueles que já leram, os que estudaram. E eu vejo esta obra com um ineditismo. Quando nós lemos os romances, os fatos, registrados pelas mediunidades abençoadas, normalmente são coisas que aconteceram, fatos que aconteceram no período remoto, no período passado. Nós lemos há 2000 anos, 50 anos depois, Renúncia, Ave Cristo, as obras da Ivone, todas elas reportando-se a uma época que nós podemos até dizer, talvez eu tenha vivido nessa época. E talvez alguma coisa me traga a lembrança. Mas esta obra, a espiritualidade autorizou chegar a nós no ano de plena pandemia, com as informações do contexto pandêmico que nós protagonizamos. Ao lê-la, nós vamos verificar o que nós constatamos. Entretanto, com uma visão muito melhor que a visão espiritual dos fatos que aconteceram nos hospitais, mas um ponto apenas de uma colônia, de inúmeras outras que não sabemos dizer quantas, mas temos certeza que foram inúmeras, que na face da Terra o plano espiritual trabalhou durante o período pandêmico. E nós vamos encontrar ali informações. Francisco Spinelli, Manuel Filomeno, Tom Bezerra com mensagem, o próprio Ismael com mensagem que foi publicada na internet assim que o livro foi lançado por Divaldo, e todos tomamos conhecimento. Entretanto, a nossa memória não consegue gravar tudo. Naquele momento fica tudo ativo, mas já tem outras informações, outras mensagens, e às vezes passa-se um pouco esquecido e fica no banho-maria. E nós gostaríamos de relembrar, já que estamos falando de um tema que tem referência à tua pandemia. Diz-nos os amigos espirituais, esta pandemia é diferente das demais. As outras tiveram o objetivo de ser início, meio e fim. Esta pandemia, ela é seletiva de ideias e de espíritos. Isso não quer dizer que os espíritos, irmãos nossos da humanidade, que voltaram à pátria espiritual, voltaram porque estão selecionados para não ficar mais na Terra. Que é uma ideia, uma imagem que alguns falaram, mas que na realidade isso não está escrito em lugar nenhum. Mas o que está escrito é que estes espíritos se compromissaram com o alto de ressarcir os seus débitos, doando-se nesta pandemia para voltar à pátria espiritual, para ajudar a nós, espíritos, que aqui ficamos, em reflexões mais profundas pela questão da morte, que ainda nos traz medo, receio, desconhecido, e levar a humanidade a reflexões mais profundas sobre as ideias
de antes da pandemia e depois da pandemia. São irmãos nossos que retornaram à pátria espiritual, cumprindo a lei de causa e efeito na colheita que escolheram passar por estas circunstâncias e que todos, ninguém deixou de ser amparado. Porque a obra nos mostra os fatos que aconteceram nos hospitais. E nos mostra, inclusive, aqueles que, diante dessa coisa que trazia o medo, o receio, o desconhecido, a participação daquele que era objeto da pandemia e dos seus familiares que estavam ao lado, incompreendendo a realidade, com comportamentos nem sempre adequados ao momento, mas também nos conta aquele que, ao adentrar no hospital, ele entendeu, entrou em prece, e naquele momento, a espiritualidade que se encontra em prontão, ativa nos hospitais, para cuidar de todos aqueles que ali chegam, para inspirar os enfermeiros, os médicos, não só no momento da pandemia, mas isto é uma constante, pelo amparo espiritual, mostrou que naquele instante, aquele que se comportou, ele foi assistido por espíritos luminosos que vieram ajudá-lo neste processo ao qual ele estava submetido. Tivemos muitos exemplos de alguns com idades bem avançadas, e são aqueles jovens há mais tempo, porque todos nós somos jovens, né? Para não dizer que somos velhos ou idosos, mas somos jovens há mais tempo. Pessoas até centenárias que passaram por esta experiência e voltaram aos seus lares. Mas jovens há menos tempo, aqueles que são realmente jovens, quantos voltaram à pátria espiritual? São questionamentos. Mães grávidas de gêmeos, que a ciência não sabia explicar. Um deles teve Covid. O outro não teve nada. Como explicar isso? Então, a pandemia, ela veio nos mostrar alguns aspectos. Nós, como espíritas, não podemos dizer que desconhecíamos. Porque há 12 anos, Jesus já avisou. E nós, como estamos diante do Evangelho dele vivo, ressuscitado, explicando as suas parábolas, as suas falas, nós temos, vamos dizer assim, o privilégio de entender um pouco mais, com maiores responsabilidades, daqueles que nem sequer leem o Evangelho. Ou daqueles que leem o Evangelho, mas se limitam à letra. Não extraem dela a essência para que tragam a sua vida. Então nós não desconhecemos estas coisas, porque já tinha sido anunciado pelas Escrituras. Foi ser ratificado pelo Espiritismo. E tivemos durante esse processo uma obra que veio nos orientar, nos alentar. Mas mesmo assim, nós, os Espíritos, fomos obrigados a fechar as portas físicas. E aí ficamos aguardando 1 mês, 2 meses, e começamos a ouvir no movimento espírita 2 espíritas ditos, não vou qualificá-los se é imperfeito, se é espírita cristão, vocês deduzam por conta própria, ou se são espíritas exaltados. Mas com um grande rebuliço do movimento espírita, com o passar do tempo, para que as reuniões mediúnicas acontecessem, fossem elas inicialmente virtuais. E aí apareceu nas redes sociais mais lives os defensores de que elas teriam que ser realizadas virtualmente, com argumentações. Tudo dentro de uma lógica que pode ter silogismo, ou seja, alguma coisa que vá conduzindo a um raciocínio lógico, mas que não tem determinado fundamento para que nós possamos apoiar nele e ter uma convicção. E muitos esqueceram-se
de que o espiritismo ele surgiu em 1857. As reuniões mediúnicas, conforme nós conhecemos, foi a partir de então. Antes disso, quer dizer que todos os espíritos ficaram abandonados por Jesus e pelo Pai, porque não tinha reunião mediúnica, nem tinha médiums ostensivos em quantidade e qualidade como temos dia de hoje. Nunca nós ficamos abandonados na dimensão material ou na espiritual. Jesus sempre trabalhou. A mediunidade, ela transcende a esta prática que nós estamos acostumados, que vai evoluir com o tempo, e um dia nós praticaremos a mediunidade de forma diferenciada, como fazemos hoje. Porque tem pessoas que dizem assim, eu preciso estar à mesa. E alguns até dizem que é mesa branca, né? Se for de cimento, eu não sei, tem um fato, vou dar um parêntese aqui. Tem um fato interessante de um presidente de casa espírita, que os médiuns eram deseducados. E ao receber os espíritos, eles entendiam aquilo que os espíritos traziam, falavam alto, batiam na mesa. E ele explicava que deveria educar, porque a mediunidade é do médium, é ele que tem que educá-la. O espírito tem o ensejo, o desejo de fazer as coisas, mas ele pode controlar. E aquilo dava um barulho. Aí ele, meu Deus, como é que eu vou fazer? Aí ele teve uma inspiração. A mesa era a mesa. Ele deu uma férias lá de 2 semanas ao grupo e botou outra mesa. Só que a mesa que ele fez era fixa de cimento. Quando os médios vieram, tudo bem, na primeira pancada que deram, já saíram com a mão roxa. E a partir daí, um médio mais bateu a mesa. Ele resolveu um problema educando de uma forma, através da dor, uma experiência, que ele falando não dava jeito. E ele conseguiu, na mudança da mesa, educar. Mas voltamos então. Durante este período, havia uma exigência dos espíritas para que as reuniões mediúnicas acontecessem. Mas vamos fazer uma análise. Por que os espíritos não fizeram ou não aconselharam para fazer reuniões mediúnicas virtuais? Tem razões, porque eles têm equipamentos no plano espiritual. Eles podem perfeitamente colocar equipamentos para proteções, para fazer toda a tecnologia de domínio. Agora vamos imaginar, eu estou na minha casa, estou fazendo uma live, minha casa tem 5 cômodos, eu estou em 1 cômodo, tem mais 4 cômodos. Em cada cômodo desse tem familiares. Eu estou fazendo uma live que aquela live me leva a isolar-me da minha casa, porque às vezes, ou eu escutando, ou eu fazendo a live, a gente esquece até que está naquele ambiente. Porque está diante de uma tela de alguém que está falando, nos levando a ilações, a coisas que nós imaginamos. E só se lembramos que estamos na sala quando termina. Agora, os ambientes do cômodo, cada um está com uma vibração. É um filho que está estudando, talvez repetindo o ano, ou estudando para um vestibular, para uma prova. É a mamãe que está preocupada com o alimento para o outro dia. É o outro que está assistindo lá na televisão o futebol. Ou seja, há uma variedade de vibrações no lar que não é compatível para que uma reunião mediúnica se faça. Que a exigência é que todos estejam unificados num único propósito, num ambiente apropriado. O melhor lugar para fazer é a casa espírita, porque todos vão para ali com o mesmo propósito. O ambiente já é preparado pelo plano espiritual, adrentemente, e uma reunião mediúnica não se faz assim. Agora, vamos fazer, o espírito reuniu 3, 4, vamos fazer uma reunião mediúnica. Eles estudam caso a caso.
casa a casa, instrumento a instrumento, médium a médium, espírito a espírito que irão se comunicar naquele dia, naquela hora, e com feito vai se comunicar. Há um planejamento muito sério, muito rígido no plano espiritual, para que a comunicação que nós achamos ser fácil, porque estamos na reunião mediúnica, e ela parece ser fácil, e não é. Porque não acontece assim. Quem já leu o livro Voltei vai lembrar-se do irmão Jacó, que é Frederico Filho, um dos diretores da Federação Espírita Brasileira, e que a sua época ainda não tinha saído a baila ou publicado as obras do Chico sobre a vida espiritual. E nas reuniões mediúnicas, eles se comprometeram com os demais de que, se fosse primeiro, ele voltaria para dizer como é a vida do plano espiritual, como é que eram as coisas. Aí a obra vai contar para vocês melhor do que eu estou apenas deixando aqui o bombom, para que gosta de bombom, salgadinho, para que gosta de salgadinho, para depois degustar a obra. E ele verificou que não é fácil chegar agora, do outro lado, eu quero voltar para o meu grupo ali para contar como é que é as coisas. E ele verificou como é uma reunião mediúnica. E a partir de então, ele se preparou. O primeiro susto é de que, quando ele chega no plano espiritual, os amigos que ele teve a oportunidade de conviver e que vivenciaram os ensinos que a doutrina espírita nos traz, os ensinos de Jesus para que nós vivenciamos, eles estavam com uma auto-iluminação. Tinha luminosidade. Enquanto ele estava com o corpo apagado, cuja luminosidade dele adquiriu mais tarde, depois da disciplina do aprendizado do espiritual. Então a pandemia, ela nos trouxe momentos de reflexões profundas. Um dos propósitos da pandemia é mostrar a humanidade chacoalhada para dizer assim: pensem, qual é o caminho que vocês estão andando? Porque o hedonismo, a sensualidade, o culto ao corpo, estava no ápice. A humanidade estava valorizando mais a rua do que o próprio lar. Tem que ficar todo mundo em casa. Agora não pode, porque é uma coisa nova, a gente não sabe, para quem aprender, fica em casa. Aí uns brigam que não tem que ficar, outros brigam, não interessa, mas estamos em casa. Aí descobrimos que é bom ficar em casa. Porque teve muitas crianças que adoraram os pais em casa. Porque eles não tinham os pais para ensinar, para estudar, os pais saíam de manhã, voltavam à noite e recebiam eles à noite, entregavam de manhã aos terceirizados. Pessoas físicas ou instituições que cuidavam deles nas creches ou nos colégios durante o dia. Mas quando chegavam era apenas para lanchar e tal, as crianças iam dormir, pouco tempo com eles, porque às vezes tinham obrigações, e no outro dia acordavam cedo, preparavam e levavam para o colégio. E a rua teve muito mais importância do que o lar. Então, a pandemia trouxe muitos ensinamentos. A máscara, por exemplo, foi uma atitude para que a saúde nossa e a do próximo fosse preservada. Mas ela trouxe um ensinamento. Qual foi o ensinamento? Falar menos, ouvir mais. Para ouvir aqueles que estão em necessidade, em dificuldade. A máscara possibilitou, porque assim ninguém vê esta parte inferior. Mas os olhos que falam, nós começamos a olhar um nos olhos dos outros e a perceber as informações que os olhos traziam. E aprender a falar menos, porque se eu era falador e falava, nem sempre
as pessoas que não são surdas ouviam direito. Ou eu tinha que falar mais alto, para que as pessoas ouvissem. A pandemia trouxe a higiene pessoal. Hábitos que nós não conseguíamos ter até então. A lavagem das mãos. A asepsia exterior. Mas ela nos convocou numa reflexão. A asepsia interior, que não tem nenhum álcool, 100, 200, 300, 500, 90, nenhum antisséptico, que vai melhorar o nosso interior. Mas ela nos convidou a fazer essa reflexão íntima. Porque juntos, em casa, com a família, relacionamentos que já estavam, antes da pandemia, dissociados, vieram apenas confirmar. E aí começou aquela luta, né? Um dizendo que estava em casa, marido, mulher, filhos, brigando, mas a gente já estava antes. Foram reflexões que a pandemia nos trouxe. A pandemia trouxe medo. Certa feita, antes da pandemia, tivemos a oportunidade de dialogar com o Espírito. Os Espíritos que se dizem anticristo. E que chegam na reunião, não para confabular, mas para dar um recado. Chegam convictos do que querem, a gente ouve, dá um recado, a gente ouve, ora. Mas a gente sabe que no planejamento espiritual aquele irmão vai ser atendido mais cedo ou mais tarde. Porque só o choque anímico que ele recebe na comunicação já é uma ajuda, e o plano espiritual tem recursos. Mas ele veio dizendo o seguinte: começou com uma risada muito cínica e dizendo que já havia encontrado a solução para resolver o problema deles, que é quanto pior, melhor. Porque a terra não será regenerada. A terra não vai melhorar. Mas por que eles dizem isso? Porque se ela melhorar, eles perdem a habitat. Se nós melhorarmos, eles não encontram alimento. Porque hoje se alimentam das nossas imperfeições, dos meus pensamentos equivocados, das minhas intenções, dos meus desejos, que ainda não são espiritualizados. E eles se alimentam disso. Se nós mudarmos de repente, vamos dizer assim, eles morrem. Morrem porque não encontram mais habitat. E nem esta terra, este habitat, é compatível com a sua evolução. Eles têm que ir para outro local, porque neste eles não vão encontrar mais esta sintonia e esta afinidade. E ele vai dizer, que agora nós sabemos a redução. E ele falou o seguinte: é uma palavrinha de 4 letras que nós vamos resolver o problema. Naquele primeiro momento, eu fui induzido a querer saber a palavra. E a primeira que me veio foi amor. Eu digo, esse espírito não quer ser amor. Mas logo em seguida, graças a Deus, nas inspirações, eu anulei essa questão para não prejudicar o diálogo e nem tampouco o ambiente da casa pela curiosidade. E comecei a dialogar. E ele foi. No finalzinho, ele expressou qual era a palavra. E disse que nós aguardássemos. E deu outras informações que a gente vai vendo que está sendo constatada no interior. Sabe qual é a palavra? Medo. A pandemia trouxe medo. Trouxe medo para o espírita imperfeito. Trouxe medo para o espírita exaltado. Trouxe medo para o espírita pesquisador. Agora, não trouxe medo para o espírita verdadeiro cristão. Porque o espírita verdadeiro cristão, ele tem fé. O espírito imperfeito, ele diz que tem fé, mas na realidade a fé do imperfeito é crença. E fé não é crença. O espírito verdadeiro cristão, ele tem fé porque ele tem confiança. Fé é confiança.
Se nós temos confiança nos desígnios de Deus, que são sábios e perfeitos, lembra de Paulo? Temos Deus, temos Jesus, temos o Evangelho. Nós devemos temer o quê? Mas a humanidade teve medo. E nós, espíritas, tivemos medo. Levou o que a pandemia a uma reflexão profunda e dizer: eu estou com uma crença que ainda não é fé, titubeante. E eu preciso transformar isso em confiança. Porque quem confia em Deus e nos desígnios do Pai, confia no Cristo, que é o seu ungido, que veio nos mostrar este exemplo de confiança que ele teve em Deus e no seu Mestre. A pandemia veio nos trazer a oportunidade do exercício da paciência, da resiliência, da tolerância, de esperar confiantemente, da esperança. O espírito imperfeito, será que teve isso? O exaltado, pesquisador. O verdadeiro cristão, ele teve esperança o tempo todo. Ah, mas então eu vou esperar, porque o doutor Bezerra disse que oração, lá no livro, mata vírus. A prece mata vírus, vocês sabiam disso? O doutor Bezerra informou. Ah, então eu vou viver eternamente em oração, não vou tomar vacina. Com todo respeito a quem tomou e a quem não tomou. Mas a consciência nossa da convivência nos diz o que nós devemos fazer. Então, o espírita verdadeiro, diante dessa oportunidade pandêmica, ele deve ter feito muitas reflexões a respeito da oportunidade que Covid-19 nos trouxe e que ainda não acabou. Porque Jesus, quando no sermão profético, lá no capítulo 24, os versículos 5 e 6, ele vem dizer de que tudo isso, guerras, conflitos, maremotos, terremotos, ainda não era o fim, mas que era o começo da dor. E nós estamos no início da transição, que vem uma pandemia para chacoalhar o tempo. No início da dor, que pode ser transformada em sofrimento, se eu não sou espírita verdadeiro ou cristão, eu sou imperfeito, eu vou transformar isso em sofrimento. Se eu sou espírita verdadeiro ou cristão, ou estou tentando ser, a dor, eu vou encarar como uma bênção do alto, a oportunidade que Deus está colocando. Eu estou sendo secundado por uma doutrina que me fala da imortalidade. Me fala da esperança. Fala que eu escolhi para poder me quitar perante a lei divina, porque eu já me arrependi. E aí eu não me rebelo. Eu sou obediente e resignado. A dor, ela vem, que é natural. Mas eu vim para perder o braço. E a minha resignação de uma vez. Que dor. Mas foi uma dor onde eu aprendi que não transformei em sofrimento. A pandemia trouxe-nos a oportunidade de verificar entes queridos, amados, próximos, que não está na estatística. Porque a estatística diz assim: em 100, morreram 10, são 10%. Agora,
a constelação familiar de um dos 10, ela não considera a estatística, porque para ela foi 100%. Dizem, eu perdi meu pai. O pai é 1% da estatística. Não, para mim ele é 100%, eu perdi tudo. Então, a pandemia não acabou. Nós estamos no início da dor. Já foi anunciado por Jesus. Nós estamos no início de um processo de transição que não sabemos quando vai acabar, mas está caminhando. Se compararmos com o dia, ainda estamos longe do meio-dia, porque estamos na madrugada, conforme os Espíritos anunciam, e madrugada tem 2 fases. Depois que o relógio cruzou a meia-noite, milésimo de segundo, já não é mais o período anterior, já é um período novo. Meia-noite 1 é o período novo, não é mais o outro. Meia-noite 10, 1h da manhã, ainda é tão escuro quanto 11 horas e 10 horas da noite. E nós pensamos que estamos 10 horas da noite do período anterior. Mas não, nós estamos na escuridão da madrugada. Porque nós imaginamos que a madrugada é quando os raios de sol começam a delinear o horizonte, os pássaros começam a cantar, a gente começa a observar o orvalho, o cheirinho que exala das irmãs plantas do reino vegetal. A gente diz, é madrugada, acordei de madrugada. Sim, mas acordamos de madrugada numa fase que já está clara. Mas quem acorda para viajar meia-noite e 2, às vezes nem pensa que está na madrugada. Porque eu estava com o Cadinho e ele faz aniversário no dia seguinte. Era 11h59. Aí, como nós nos despedimos assim agora, tchau, Cadinho, aí vamos embora. Mas o Cadinho acompanha na porta e te dá outro tchau. Aí, tchau, aí quando eu vou entrar no carro, o Cadinho vai lá e nós partimos. Diferente de hábitos outros, de outros povos, que dá tchau e a partir dali é tchau mesmo. A pessoa vai sozinho e não perde tempo. Mas quando eu estava no carro saindo, já era meia-noite e 2 minutos. Aí eu fui andando. Amanhã, Cadinho faz aniversário, vou acordar primeiro para dar um parabéns para ele. Eu podia dar naquela hora, porque já era amanhã. Mas por ser tão escuro, eu não me percebi achando que eu estava no dia anterior. E nós estamos nesta transição, nesta fase que ainda pode ser considerada pós-pandêmica, tomar as mais inclinações. Eu estou fazendo um esforço hercúleo para que a minha vontade, diante dos desafios que um estudioso chamado o jogo político, ele afirmou: isso desafia o poder. E toda vez que nós estamos diante do desafio e vencemos o desafio, nós nos tornamos mais poderosos. Porque se aparecer outro desafio igual, eu sei como fazer. Um atleta de salto em altura, ele vai dar o primeiro salto 50 centímetros, ele dá um pulo, está tranquilo. Se vier 50, ele vai. Aí vai aumentando. Quando chega a 90, ele já encontra uma dificuldade. Ele aí aprende que ele pode dar um salto com a perna. Mas quando chega acima de 1 metro, ele já não pode jogar a perna. Ele tem que jogar o corpo para fazer como eles fazem, como nós vemos nas Olimpíadas. Então ele está diante de desafio que ele chega ao limite de que ele tem que aperfeiçoar cada vez mais para ultrapassar aquele limite. Quando ele ultrapassa, ele se torna campeão do mundo, ele sabe como vencer aquele obstáculo e está preparado para novos obstáculos. E a divindade faz isso com todos nós. Reencarnamos com um propósito existencial e solicitamos viver nesta época do início da dor, viver nesta época que ainda não é o fim do mundo, como Jesus falou para os discípulos, mas viver na época melhor,
mais apropriada para nós darmos um salto na nossa evolução intelecto-moral a partir do momento que nós sejamos obedientes e resignados perante as leis divinas. Então, o espírito pós-pandemia, ele pode ser o mesmo de antes, mas ele também pode ser diferente na classificação que Kardec nos deu. Porque as outras que nós estamos ouvindo aí, para mim, particularmente, as ouço por aqui e passa por ali. Porque eu não conheço outros espíritas que não sejam estes. Se alguém diz que é amarelo, que é de alto, de baixo, de esquerda, de direita, de seja o que for, conta própria responsabilidade daqueles que assim se adjetivam. Porque os espíritas que eu conheço, e melhor classificado do que isto, eu não encontro outra classificação, a não ser aquela que Kardec nos coloca. Então, queridas irmãs e queridos irmãos, que possamos continuar sendo o mesmo diante da pandemia, porque já somos aqueles que estamos sendo espíritas, cristãos ou espíritas verdadeiros. Se nós não somos, está no momento de nós fazermos as alterações devidas para adentrarmos neste caminho. Porque o espírita cristão ou verdadeiro, ele é convocado a praticar a caridade. E como ele é o único que conhece a teoria diz seja caridoso, e ele pratica, ele vai fazer. Porque os outros três se limitam apenas a conhecer a caridade. Sabe que a caridade é bom, mas não faz a caridade. No sentido que Jesus nos deixou. Não a filantropia, que naturalmente faz parte também deste processo. Mas a caridade moral, ela é praticada por todos. A filantropia só por quem tem condições para poder praticá-la. E a caridade que Jesus nos deixou é para que todos possam praticá-la. Que começa com a benevolência, a indulgência e o perdão. Então, que Jesus nos abençoe, nos ampare. São as reflexões diante do tema que nós gostaríamos de trazer para que nós possamos, nestes momentos pós-pandemia, fazermos as reflexões apropriadas como espíritas para verificarmos se há necessidade de alteração ou de manutenção, mas cada vez mais aprofundando na vivência, na prática, diante das oportunidades que o Pai nos concede para que nós possamos viver melhor, estarmos ditosos conforme o Evangelho nos diz. Ditoso é todo aquele que trabalha na via do Senhor com outro modo que não seja a caridade. E a caridade seja o nosso móvel para que nós possamos, sob este manto trinitário de Ismael, que é o governador espiritual da terra, Deus, Cristo e caridade, nós possamos trilhar sem medo, confiantes, porque tudo estará de acordo com a vontade do Pai. Mesmo que as nossas vontades não vejam que aqueles fatos acontecidos ou a acontecer atendam aos interesses ou às expectativas. Mas Ismael sempre vence. Não esqueçam nunca, não são minhas palavras. É a palavra do Espírito Humberto de Campos, exalado do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Ele sempre venceu. Ele vence. Porque ele está sob a proteção direta do Cristo de Deus, que escolheu essas terras
para que o seu evangelho fosse transplantado. E o povo que nela vive será reconhecido como um povo cristão, que levará a humanidade um exemplo de fé raciocinada e a luminosidade que o Espiritismo nos traz, fazendo com que a luz do Evangelho resplandeça em nossos corações. Então, que Jesus nos ampare e nos abençoe hoje e sempre. E muito obrigado pela atenção de todos. Da paz. Nós vamos dizer, né? Não tem mais nada para falar. Não falou tudo. Acho que dá para abrir uma vírgula aí e falar que são convocados à caridade. O Covid realmente fez com que todos fôssemos convocados à caridade. Porque acredito, aqui agora, quem não recebeu na sua casa um pedinte, um necessitado, o caminho pedindo alguma coisa. E o interessante é que muitos deles estavam pedindo, mas queriam fazer alguma coisa em troca. Queriam um trabalho. Meu Deus, a gente tem muito aprendizado. Não temos vocabulário suficiente para agradecer a presença do irmão. Falta palavras, né? Nosso pequeno vocabulário para ter o agradecimento devido. Gostaríamos de parabenizá-lo pelo seu aniversário no final de semana também. O irmão Godinho comigo, para o aniversário, se encantou. Então, mas nessa harmonia, a qual todos nós estamos, e eu vejo um sorriso aos lábios de vocês, até aqueles que estão mais sérios, né? Porque um sorriso é bom, calmo. Quando a gente olha alguém com a cara cerrada, muitas vezes não é líquido. Mas quando dá um sorriso, dá um abraço, muitas vezes